fundo cambial. O que é um fundo cambial? Duvido que você já ouviu falar sobre esse tipo de fundo. É um fundo que ele aplica os seus recursos em moeda estrangeira, moedas fortes geralmente. Então dá o exemplo do dólar. Então assim, esse fundo ele compra literalmente a moeda dólar, ele compra títulos atrelados ao dólar, ele compra derivativos atrelados ao dólar. Então ele investe 80%, o mínimo 80% do fundo ele investe no dólar. Estou dando o exemplo do dólar, mas não é só o dólar, tá? Pode ser dólar, euro, iene, qualquer outro tipo de moeda. Mas eu dando o exemplo do dólar porque fica mais fácil para entender. Então, o objetivo desse fundo não é renda mensal, é ganho de capital. É importante você entender isso. Esse fundo também, uma das grandes características dele é a proteção e ele especula também. Proteção por quê? Porque, dá o exemplo do dólar, voltando ao exemplo do dólar, você colocou seu dinheiro ali num fundo, que ele tem uma grande parte, a grande parte dele é dólar e euro, dá pra pegar o euro também agora. Então, assim, em momentos de incerteza, os grandes investidores correm para moedas fortes. Então, ali você está ganhando capital. O que esse fundo faz? Ele começa a vender na alta. Então, começa a pegar dinheiro para o fundo. E você, como cotista, acaba ganhando também. Mas em momentos de muita oscilação, o fundo ele tem uma certa estabilidade, porque ele tem alguns derivativos. Derivativos é uma forma de proteção de carteira. Então, você que busca também proteger carteira, é interessante você ter esse tipo de fundo. Esse fundo ele é para investidor moderado e arrojado, porque ele tem que ter um certo estômago, né? Ainda mais em momentos de incerteza. Imposto de renda, tabela regressiva. Começa com 22,5% e ele cai a 15%, né, após 2 anos. Né? Então ele cai 2,5% a cada 6 meses. Tem comicotas. Comicotas é o imposto que o governo criou. Final de maio, final de novembro, o governo está dando uma mordida no seu ganho de capital, tá? Ganho de capital, não é no dinheiro investido. Então, assim, esse tipo de fundo ele pode ser ativo ou passivo. Isso é importante você entender, porque se for um fundo ativo, ele também tem a taxa de performance. E aí é mais dinheirinho saindo do seu bolso. A taxa de administração é padrão de todos os fundos. Esse fundo, dependendo do nível do fundo que você tenha, porque tem vários tipos de fundo cambial, então assim, ele tem uma média liquidez. Então assim, você consegue até se desfazer com uma certa tranquilidade desse fundo. É um fundo assim que tem uma carteira diversificada. Dei o exemplo do dólar, mas tem fundos que tem mais de 10 tipos de moeda em carteira. Eu dei o exemplo do dólar porque é uma moeda forte. Então, assim, esse tipo de fundo, ele busca proteger capital, ganhar na alta, especular, né? Especular é tentar adivinhar se vai subir, se vai descer, e ele ganha dinheiro em cima disso, mas obviamente, gestão do fundo, ele tem uma gestão profissional. Então, para você que busca ganho de capital, sem se arriscar tanto em cenários econômicos diferentes, vá para fundo cambial.